Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas de física, hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, tá? Ela recebe essa lei, esse nome, porque ela foi elaborada por esse cidadão aqui, tá? O físico francês Charles Augustin de Coulomb, que viveu de 1736 a 1806, tudo bem? Tá, mas o que ele fez de tão importante, né? Usando um equipamento chamado balança de torção, ele determinou a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Ah, mas como assim? A gente sabe que se aproximar dois objetos com cargas de sinais iguais, né, duas positivas ou duas negativas, surge uma força de repulsão, certo? Que a gente indica por F. E a gente bota aquela setinha em cima da força, né? Porque a gente se lembra que força é um vetor. Mesma coisa quando eu aproximo cargas de sinais negativos, né? Surge uma força F aqui, tá? O correto é, inclusive, a gente indicar uma por F e a outra por menos F, já que elas formam um parzinho de forças, ação e reação, tá? Uma é ação e a outra acaba sendo, por assim dizer, a reação, né? E quando eu aproximo objetos com cargas de sinais opostos, eles se atraem, tá? O objeto positivo atrai o negativo e, em reação, o negativo atrai o positivo, tá? Com uma força de mesma intensidade, mesma direção e o sentido é oposto, tá? Mas como que ele descobriu a intensidade dessa força? Ele utilizou este equipamento aqui, que é chamado de balança de torção, tá? Esquematicamente, aqui é a balança de torção. Nós temos um objeto com uma certa carga elétrica Q2, que está fixo aqui, e um outro objeto com uma carga Q1, que está ligado a um contrapeso, tá? E este aparato todo está ligado a um fio. Quando eu aproximo esses dois objetos aqui, seja eles se repelindo neste caso, como eles têm sinais iguais, ou se atraindo, esta parte do aparato gira, fazendo esse fio de torção girar também. Aqui em cima, nós temos um medidor desta torção, que vai medir essa força de interação, e foi com este equipamento que o Coulomb conseguiu verificar de quais fatores dependia essa força de atração ou repulsão. Então, o que o Coulomb percebeu? Que a força de atração entre duas cargas elétricas depende do módulo de suas cargas, né? Lembra que módulo é um número sem sinal. Eu posso indicar aqui assim, ó, módulo de 8 é igual a 8, né? De maneira bem simplificada, eu posso dizer que é um número sem sinal. E o módulo de menos 8 é 8 também. É um número sem o sinal, tá? E essa força depende, então, dessas cargas de maneira diretamente proporcional. O que isso significa? Se eu aumento as cargas, aumenta a força. Se eu diminuo a intensidade das cargas, diminui essa força, certo? E do que mais que depende essa força elétrica aqui entre as cargas? Depende da distância entre elas. Então, se eu tiver um objeto aqui, com uma carga que eu chamo de carga Q1, uma outra carga que eu chamo de carga Q2. Há uma certa distância entre si, D, ok? Essa força entre elas de atração ou repulsão depende, então, de Q1 e de Q2, dessa distância aqui elevado ao quadrado e de maneira inversamente proporcional. O que é isso? Quanto maior a distância, ou seja, quanto mais longe essas cargas estiverem, menor vai ser a força de interação. Conforme eu vou aproximando uma da outra, a distância diminui e a força aumenta. E o que mais que ele percebeu? Que esta força aqui depende do meio, do local, do material onde essas cargas estão localizadas. E para ele poder representar isso aqui na formulação da lei de Coulomb, né,
da fórmula para estabelecer essa força, ele utilizou um valor constante, que é chamado de constante eletrostática. Tá? Essa constante eletrostática, que nós indicamos pela letra K, depende do meio. Tá? Então, se eu estiver com as cargas, por exemplo, no ar, o valor de K será 1. Se eu estiver na água, o valor de K será outro. Se eu estiver no vácuo, será outro. Tanto que o mais utilizado é quando as cargas estão no vácuo, em que este K tem um valor praticamente igual ao do ar. E no sistema internacional, este Kzinho aqui para o vácuo, que é praticamente igual ao do ar, a gente inclusive chama de um nome diferente, é o K0, tá? Que vale 9 vezes 10 elevado a menos 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Esta fórmula, matematicamente, é representada assim. Ó. Força, a gente sabe que é medida em newtons, em homenagem ao Isaac Newton. Essas cargas aqui, a intensidade delas, a gente sabe que é medida em coulomb, em homenagem ao coulomb. Esta distância entre elas é medida em metros. Então, lembra, carga Q1, carga Q2. A uma certa distância D entre si, vai surgir uma força, que vai ser ou de atração, se essas cargas tiverem o mesmo sinal, né? Ou, perdão, vai ser de atração se tiverem sinais opostos, se uma for positiva e a outra negativa. Ou esta força vai ser de repulsão, se as cargas tiverem o sinal igual, né? Negativa repele negativa, positiva, então, repele positiva, certo? Então, esta distância entre as cargas é medida em metros, já que nós estamos trabalhando com o sistema internacional. Essa intensidade de carga é medida em coulombs, força medida em newton, e o K, para poder balancear estas unidades de medidas todas aqui, vai acabar dando essa unidade de medida estranha. Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Fica tranquilo que a gente vai ver agora, nos exemplos, como a gente trabalha com essa fórmula. Tá? Então vamos lá, pessoal, com o nosso exemplo número 1. Então, o que ele está me falando aqui? Duas cargas pontiformes, tá? Primeiramente, quando eu vou ler esse tipo de exercício, alguns termos vão aparecer para mim, tá? Então, primeiramente, quando é falado de carga pontiforme, tá? A gente considera como sendo um ponto que possui carga, tá? Quando a gente fala de ponto material e corpo extenso lá no primeiro ano, né, a gente desconsidera o tamanho do objeto. Então aqui é a mesma coisa. Você considera que a carga está concentrada num único pontinho, tá? Então é isso que é a tal da carga pontiforme, tudo bem? Q1 e Q2, tá? Então aqui eu digitei errado. Aqui é 10 elevado a menos 6, tá? Então vou começar a resolver o exercício tirando os dados da questão. Então, o valor da primeira carga, o meu Q1, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tudo bem? E a minha segunda carga, a minha carga Q2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. O que a gente já subentende daqui? Quando não tem nenhum sinal na frente, a gente já subentende que essa carga aqui é positiva. Tá? No vácuo, lembra que a constante elétrica depende do meio. Como a gente está utilizando o vácuo, que é o meio mais comum, a gente vai ter o nosso K0. Tá? Estão separadas por uma distância de 0,3 metros. Então, D, 0,3 metros. Caracterize a força elétrica. Tá? O que vem a ser caracterizar a força elétrica? Dizer se ela é uma força de atração ou de repulsão e passar a intensidade dela. Tudo bem? E ele me falou que o valor do K é 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Tudo bem?
Esquematicamente, o que a gente tem? A gente tem um objeto aqui com carga Q1, um objeto com carga Q2. A distância entre eles é 0,3 metros e eles estão no vácuo, correto? O que mais que eu sei? Que o Q1 é positivo e o Q2 é negativo. Como essas cargas têm sinais opostos, a gente sabe que vai surgir uma força de atração entre elas, tá? Então, a primeira parte é isso, para caracterizar, dizer se essa força é de atração ou repulsão. Então, como Q1 e Q2 têm sinais iguais, a força entre elas é de atração, tá? Então, a primeira parte está feita. A segunda parte é fazer o cálculo da força entre Q1 e Q2. E para a gente fazer esse cálculo, nós usamos a lei de Coulomb. Escreva a fórmula, porque não é uma das fórmulas mais bonitas que nós temos, né? Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Antes de jogar os valores na fórmula, eu tenho que ver se eles estão combinando, se está tudo no sistema internacional. A gente sabe que as cargas têm que estar em Coulomb. Então, Coulomb, Coulomb. Belezinha. Distância em metros, está em metros, só jogar. Uma dica, galera, é você dar uma ajustadazinha nessas unidades aqui, nesses valores. Repara que nós temos notação científica para Q1, né? Ela está representada, escrita na forma de notação científica. A Q2 também, mas a distância não está. 0,3 a gente sabe que na forma de notação científica é 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros, tá? A gente faz isso para facilitar na hora dos cálculos, tudo bem? Então vamos lá. Força é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a primeira carga, 5 vezes 10 a menos 6, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6. Pergunta, coloco esse sinal negativo aqui? Resposta, não, tá? Lembra que aqui na lei de Coulomb a gente trabalha com o módulo da carga. Então a gente desconsidera o sinal. O sinal a gente usa aqui, ó, para descobrir se essa força é de atração ou de repulsão. Tanto que muitos livros, muitos autores colocam assim, ó, K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre distância ao quadrado. Já deixa indicado na fórmula que é para trabalhar com o módulo. Eu pessoalmente prefiro não colocar para não deixar a fórmula muito poluída, tá? Então aqui é uma pegadinha, muita gente coloca o negativo e acaba fazendo confusão ali na frente, tudo bem? E embaixo, a distância, 3 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Coloco tudo entre parênteses, porque tudo vai ser elevado ao quadrado, tudo bem? Aí a gente vai fazer as continhas aqui. Em cima, eu estou trabalhando com multiplicação envolvendo números na forma de notação científica. O que a gente lembra? Multiplico número vezes número, né? Ou mantissa vezes mantissa. E potência de 10 vezes potência de 10 vezes potência de 10. Tudo bem? Então, esta força aqui vai ficar. Se eu multiplicar 4 vezes 5, vai dar 20. 20 vezes 9 é 180. Tudo bem? Vezes 10 elevado a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, você repete a base e vai somar os expoentes. Então, você vai fazer 9 mais menos 6 mais menos 6, tá? E aqui embaixo no denominador,
o que nós temos? 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. O que a gente sabe? Todo mundo recebe o expoente 2. Então, eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que é 9, certo? Vezes 10. E aqui, o 10 elevado a menos 1 também recebe o expoente 2. De que maneira? Repito a base e multiplico os expoentes. Eu vou fazer o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Tudo bem? Continuando aqui em cima. Então, a força elétrica vai ser, eu tenho aqui os 180 vezes 10. Vou ter que fazer regra de sinal aqui. Mais com menos fica menos. Mais com menos fica menos, né? Então, eu vou ter 10, 9 menos 6 é 3. 3 com menos 6, menos 3. E embaixo eu vou ter 9 vezes 10, menos 1 vezes 2, menos 2, certo? Agora, na divisão, lembra que eu faço número dividido por número e potência de 10 dividido por potência de 10, correto? Então, na hora que eu for fazer essa divisão, eu vou fazer 180 dividido por 9, que é 20. E na divisão, eu vou repetir a base e vou fazer a subtração dos expoentes. Expoente de cima, que é o menos 3, menos 2. Lembra que o primeiro negativo é o da regra e o segundo negativo é aquele que o 2 já tinha. Então, aqui, ó, menos com menos fica mais. Eu vou ter que fazer uma regra de sinal aqui, certo? Então, a força elétrica vai ficar 20 vezes 10, menos 3 mais 2 fica menos 1, tá? Unidade de medida de força, Newton. Geralmente, quando este expoente for muito pequenininho, 1, 2, ou menos 1 ou menos 2, a gente elimina esta potência de 10. De que maneira? Eu lembro que 20 é a mesma coisa que 20,0. Para esse menos 1 sumir, eu tenho que mandar a vírgula uma casa para a esquerda, né? Então, a força aqui fica 2 ou 2,0, colocar o vírgula 0 fica a critério da pessoa, newtons, tá? Tanto faz deixar dessa forma ou dessa. Se for para colocar na forma certinha de notação científica, essa daqui é a resposta que você provavelmente vai encontrar em alguma questão de teste. Tudo bem? Então vamos lá, exemplo número 2. Dois corpos puntiformes. O que a gente sabe quando usa esse termo aqui, né? Chama de objeto puntiforme. Você considera como se fosse apenas um pontinho que possui carga elétrica, certo? E carregados com cargas idênticas. Então, esquematicamente, eu tenho um objeto aqui, outro objeto aqui. Este objeto tem a mesma carga deste, então eu posso utilizar a mesma letra. Então, carga Q e carga Q. Estão situados no vácuo e distantes 1 centímetro. Então, a distância entre eles é 1 centímetro, certo? A força de repulsão. Como que eu sei que é uma força de repulsão? Bom, se essa primeira carga da esquerda e a carga da direita for igual, se a carga da esquerda for positiva, a da direita é positiva também, são iguais. Se a carga da esquerda for negativa, a da direita também é negativa, já que elas são iguais. E o que a gente sabe? Cargas de sinais opostos se repelem. Surge uma força F de repulsão entre elas, né? A gente costuma indicar F e menos F, para lembrar que são um par do tipo ação e reação, né? Então, essa força de repulsão vale 9 vezes 10 a menos 9 newtons. O cara quer saber o valor em coulombs da carga de um dos corpos. Então, vamos começar tirando os dados.
O que a gente sabe? A carga 1 vai ser igual à carga 2, que a gente chamou apenas de Q. Tudo bem? Temos aqui. Estão distantes 1 centímetro lá no vácuo. E falou que essa força de repulsão experimentada por um dos corpos, então a força aqui, vale 9 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. O cara quer saber qual é o valor da carga em Coulomb de um dos corpos. E um detalhe, se eles estão situados no vácuo, a gente sabe que o K vale 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Tudo bem? Como está falando de força elétrica, de atração ou repulsão, nós usamos a lei de Coulomb. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Correto? E a gente trabalha com o sistema internacional. Então, força em Newton já está aqui. Carga vai ser em Coulomb. O problema é que a distância tem que ser em metros. E aqui está centímetro. Né? Então, o que eu faço? Para transformar centímetros em metros, a gente sabe que tem que ser dividido por 100. Então, se eu dividir 1 por 100, vai dar 0,01 metros. E para fechar e deixar na forma de notação científica, 0,01, a gente sabe que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tudo bem? Agora que eu tenho tudo certinho combinando, eu jogo os dados aqui na fórmula. Então, a força elétrica entre as cargas 9 vezes 10 elevado a menos 9 é igual a K 9 vezes 10 a nona. O meu Q1, como a gente sabe que é igual ao Q2, eu chamo de Q. Então, Q vezes Q, tá? Este primeiro Q é referente ao Q1 e este segundo Q é referente ao Q2. Cuidado, tem gente que acaba esquecendo, coloca apenas um Q aqui e acaba fazendo confusão, tá bom? E aqui no denominador, a distância, 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tudo bem? O que a gente pode fazer aqui primeiro? Eu posso repetir o 9 vezes 10 a nona, menos 9. Aqui, 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q fica Q elevado ao quadrado. E aqui embaixo, o que eu sei? Número eleva ao quadrado. E a potência de 10 também recebe o expoente 2, né? Então, 1 elevado ao quadrado a gente sabe que é 1. 10 elevado a menos 2, a gente viu no exemplo anterior que eu repito a base e multiplico os expoentes, né? Então, menos 2 vezes 2 fica menos 4, certo? Repara que a minha incógnita, o meu valor desconhecido, está deste lado, numa fração. Então, o que eu posso fazer? Colocar o denominador 1 embaixo, tá? E fazer multiplicação cruzada. Então, 9 vezes 10 a nona Q quadrado, a gente continua aqui em cima. Na hora que multiplica por 1, fica igual. 9 vezes 10 a nona Q quadrado. E aqui, na hora que eu faço 9 vezes 10 a menos 9 vezes 1 vezes 10 a menos 4, vou até fazer aqui passo a passo, ó, 9 vezes 10 a nona vezes 1 vezes 10 a menos 4. Repito o primeiro membro, porque eu ainda não eliminei esses cálculos. O que eu vou fazer? Número vezes número, já que eu estou multiplicando potências, números na forma de notação científica. E potência de 10 vezes potência de 10, certo? Então, 9 vezes 1 fica 9 vezes 10 menos 9 vezes menos 4, repito a base e somo os expoentes. Lembrando, positivo da regra
e negativo que o 4 já tinha. Regra de sinal. Mais com menos fica menos. Então, eu vou ter aqui 9 vezes 10 a nona, que é quadrado, é igual a 9 vezes 10. Menos 9 com menos 4, isso aqui fica menos 13, certo? Se eu quero isolar o q quadrado, todo mundo que está junto com ele, essa coisa toda, passa para o lado contrário fazendo a operação inversa. Então, eu vou ficar 9 vezes 10 a menos 13, dividido por 9 vezes 10 a nona. Q quadrado é igual. Divisão com notação científica, número divide número. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. Vezes potência de 10 divide potência de 10, tá? Como que vai ficar isso daqui? Repito a base e vou subtrair os expoentes. Expoente de cima menos o de baixo. Repara que, ao contrário do exemplo anterior, a gente não precisou fazer regra de sinal, porque esse 9 aqui já estava positivo, certo? Então, menos 13 com menos 9, menos 22, certo? Se aqui está elevado ao quadrado, eu vou lá e tiro a raiz quadrada do número. E como que eu faço para tirar essa raiz quadrada? Eu posso quebrar. 1 vezes 10 elevado a menos 22, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 10 a menos 22, certo? Raiz quadrada de 1 é 1. E aqui, pessoal, quando eu vou retirar a raiz quadrada de algum número, eu lembro que se ele tiver um expoente, eu vou pegar e dividir o expoente, tá? Pelo índice, que é o número que está escondidinho aqui na raiz. Como é raiz quadrada, tem um 2 escondidinho. Então, eu vou fazer menos 22 dividido por 2. Então, fica 10 elevado a menos 11 coulombs, certo? Aí, agora, finalmente, eu posso vir e marcar a alternativa B. Tudo bem, galera? Então, se tiver dúvidas, entre em contato. Bons estudos a todos.